Olá a todos e a todas, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa segunda palestra desse ano das Conversas Neuromusicais, né? Esse que é o nono ano da série Conversas Neuromusicais. Hoje com uma convidada ilustre, a professora Beatriz Hilari. A professora Beatriz Hilari é professora associada de ensino e aprendizagem musical na Thornton School of Music, na University of Southern California, onde leciona cursos de pós-graduação em psicologia da música, sociologia da música, diversidade cultural no ensino e aprendizagem de música e métodos de pesquisa. A Beatriz realizou extensa pesquisa com bebês e crianças em idade escolar e pré-escolar nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japão e México. Trabalha de uma forma extremamente interdisciplinar, usa uma variedade de abordagens para estudar diferentes aspectos do desenvolvimento musical de bebês, crianças e adolescentes, colabora regularmente com pesquisadores do Brain and Creativity Institute e do Bionic Ear Lab da University of Southern California e com estudiosos de diferentes centros de pesquisa e universidades em todo o mundo. E a Beatriz Hilari, para quem não sabe, foi uma das principais idealizadoras da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais, uma associação que surge no início do milênio, né, e que impulsiona de forma mais orientada e vigorosa a pesquisa na área da cognição musical aqui no Brasil. Então, Beatriz, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Vou passar a palavra a você. E você fica à vontade, Bia, para fazer da forma que você acha melhor, se você prefere que os participantes te interrompam ou que reservem as perguntas para o final. Peço que então você comunique então a forma como você acha melhor conduzir a palestra, tá? Obrigada, Bia. Muito obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui, né? Estar com vocês. Eu queria agradecer o convite da Patrícia, da Tenille, do pessoal aqui da Federal do ABC. Eu acompanho as atividades de vocês, fico muito feliz em ver tudo que vocês estão fazendo. Não sei como vocês conseguem fazer tanta coisa bacana, né? Mas fico acompanhando aqui de longe e me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Então, eu vou falar um pouquinho de um trabalho que eu venho fazendo aqui. Mas acho que a gente pode fazer de uma forma bem de conversa. Não sei se. Eu acho que tem aquelas mãozinhas, né, do Zoom, que aí eu consigo ver. Se for no chat, às vezes eu me perco, né? Até eu achar onde está o chat. Então, levanta a mão, por favor, ou façam as perguntas a hora que vocês quiserem. Acho que fica mais dinâmico, né, do que esperar até o final. Então, pode interromper, tá bom? Deixa eu botar aqui os slides e vou compartilhar com vocês esse trabalho. Então, pronto. Todo mundo consegue ver minha tela? Dá para ver? Então tá. Então hoje eu vou falar desse que eu acho que um dos trabalhos mais recentes que eu fiz aqui em Los Angeles, que chama Aprendizado Musical, Desenvolvimento Positivo e Bem-Estar em Adolescentes, né? Então esse é um trabalho que surge no contexto da pandemia, né? Até então eu vim estudando muito desenvolvimento social, que é uma social, socioemocional, mas muito mais desenvolvimento social, né? É, é interessante porque quando a gente começa a colaborar com outras pessoas, o pensamento, essa é uma das coisas mais legais, acho que dessa profissão, é que a gente conhece gente muito inteligente, fazendo coisas muito interessantes, e as ideias nessa conversa, as ideias vão se construindo e vão se transformando. Mas com a pandemia, eu tive essa oportunidade de trabalhar num projeto com o Distrito Escolar de Los Angeles, olhando adolescentes. Então, até então, o meu trabalho foi sempre dedicado às crianças menorzinhas, então de 0 até uns 10, 12, né? Essa é a idade que eu já há mais de 20 anos venho trabalhando. Mas era uma oportunidade de aprender e também possivelmente colaborar. Então, aqui só uma espécie de um roteiro, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a música e o bem-estar, né? Por que estudar o bem-estar na atual conjuntura? Daí vou falar de dois estudos que são ligados, né, uns aos outros. Então, o primeiro é o estudo grande, esse que eu fiz como desenvolvimento positivo. E o segundo, parte desse estudo, a gente também pediu que os adolescentes participassem de uma coisa que se chama experience sampling, que é quando a gente
a gente manda mensagens todos os dias para eles e pede para que eles respondam, para entender é, um pouco assim do desenvolvimento ao longo de um certo período. Porque quando você trabalha com esse tipo de pesquisa, é como se você tirasse um retrato, né? Você tira um retrato, o retrato daquele momento. Mas se você consegue ter dados no decorrer de uma semana, você tem um pouquinho mais de informação, né? Porque a gente não tem o mesmo humor todo dia, tem dias que as coisas estão melhores, dias que a gente está mais cansado e assim por diante. Então, tentar entender um pouquinho melhor. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui vai. Então, sobre a música e o bem-estar, né? Então, nos últimos 30 anos, a gente tem visto um interesse nessas relações entre a música, a mente e o bem-estar, mas essa ideia da música como algo que possa proporcionar bem-estar, né, no ser humano é muito antiga, né? Então, você vai ter em culturas milenares já se falava disso, né? A gente, quando estudou os gregos, por exemplo, a gente sabe, né, o que se falava na Grécia Antiga, nos textos hindus, a gente encontra, então, essa ideia da música no bem-estar, mas sempre de uma. A documentação foi sempre de uma forma muito histórica, né? Olhando na história, quando é que as pessoas falavam disso, o que se dizia na filosofia. Mas essa coisa da gente querer olhar, conversar com as pessoas é, num certo sentido, um pouco recente. E o que tem proporcionado essa oportunidade da gente olhar o bem-estar, além da pandemia, né? A gente querer entender, mas é também a metodologia que a gente tem. Então, a gente hoje tem, né? A gente pode olhar para o cérebro, a gente tem ressonância magnética, a gente tem uma série, né, eletroencefalograma, tem várias técnicas que a gente pode não só perguntar e pedir para que as pessoas falem das experiências musicais, mas a gente consegue olhar para outros aspectos da experiência humana. E uma coisa que se tem feito muito hoje, por conta da tecnologia, é o que aqui nos corpus studies, que são esses estudos enormes, essas grandes revisões de literatura, porque hoje a gente consegue acessar esses bancos de dados que, no tempo que eu fiz doutorado, e aí agora vocês já sabem quantos anos eu tenho, a gente pegava o livro na biblioteca, copiava, olhava o artigo, era muito mais difícil, a gente não tinha esse acesso que hoje você coloca 5 palavras-chave e você encontra, né, e aí você tem que filtrar os dados que você encontra. Então, existe essa possibilidade, né? Com, inclusive, várias conversas sobre inteligência artificial, onde é que isso entra e assim por diante. Daí também, claro, isso que a gente já sabe, a música como linguagem das emoções e com uma ligação quase mágica ao nosso estado de espírito, então se fala muito, né? Você não precisa, na academia e fora dela, se você conversar com as pessoas falam, a música me faz sentir bem, se você for a um concerto de rock, você vê um monte de gente, as pessoas estão lá, tem uma questão de bem-estar, né? De você ouvir música que você conhece, de você querer cantar junto, e assim por diante, então essa ligação muito forte, né? E aí, claro, tem relatos de muitas áreas. E há mais de 23 anos atrás, né, tia Denora, quando escreveu Dia Day Life, ela falou muito da música como essa tecnologia do self, da gente monitorar as lembranças que a gente tem. Então, os músicos aqui que tocaram em casamento sabem disso, né? A primeira coisa, é a nossa música, né? Então, como a música relata momentos da nossa vida, assim por diante, né? Então, a música como esse recurso de memória, de nostalgia, dos rituais importantes da gente se cuidar. E existem hoje muitas redes de pesquisadores interdisciplinares, então tem uma agora que está se formando na Inglaterra, que é essa International Musical Care Network, tem uma aqui nos Estados Unidos que é o Sound Health. Então, essa relação, às vezes, mais com a saúde, mais com a musicoterapia, ou mais com a educação, sempre com essa ideia do bem-estar, né? Então, algumas coisas rapidinhas. Durante a pandemia, naquela fase em que nós estávamos todos trancados dentro de casa, uma das minhas ex-alunas e amigas, a professora Uncho, uma das coisas que ela queria era entender como é que a música, os pais de crianças pequenas estavam usando a música no dia a dia, né? Eu sei que as colegas aí da Federal do ABC também fizeram um lindo estudo com as famílias, né? Então, como é que está sendo usado, quem que está usando música, de que forma, né? Então, e uma das coisas que saiu desse estudo, a gente iniciou querendo somente entender o que está sendo feito, né? Essas famílias que as crianças não podem, dependendo de onde elas moram, elas não podem nem ir no jardim, porque não pode sair de casa. Então, como está sendo esse uso da música? E o que apareceu nesse primeiro estudo, que é esse estudo piloto, foi a questão do bem-estar, né? Então, várias das mães falaram, eu não tenho nenhuma orientação, nenhum treinamento musical, mas a música proporciona muito bem-estar aqui na minha família. A gente continuou e a gente fez um outro estudo que a gente está escrevendo, né?
que a gente conseguiu quase 2.000 famílias participarem, mas no final foi uma semana inteira, a mesma coisa, experience sampling, a gente mandava, né, tinha um software especial, a pessoa recebia uma mensagem no telefone, usava o Instagram, então a gente mostrou listas de música do que eles podiam fazer, deu sugestões, e no decorrer de uma semana, a gente chamou que eram os DJs, e a gente perguntou o que eles usaram, como é que eles observavam as próprias emoções, as emoções das crianças. E, novamente, uma das coisas que aparece é a questão do bem-estar. As pessoas diziam, olha, o repertório não era sempre o mesmo, cada família estava escolhendo coisas diferentes, em momentos diferentes da rotina, mas sempre essa questão da música como bem-estar. Então, essa foi uma primeira fonte de inspiração para o estudo atual. A segunda, eu tenho colaborado, assim, uma colaboração muito mais por meio dos meus alunos do que eu própria, né? Que é com um grupo que a gente tem na Escola de Medicina, que se formou um pouquinho antes da pandemia, que é o pessoal que estuda implante coclear, né? Então, a comunidade de usuários de implante coclear, então um cientista que ele próprio foi um dos primeiros casos nos Estados Unidos, ele é um cientista e ele está desenvolvendo essa tecnologia porque o implante coclear não foi feito para a música, ele foi feito para a linguagem, né? Então tem toda uma questão neurológica. Aí ele criou essa equipe e aí de início eu falei, olha, eu não entendo nada dessa área, né? Mas ele é uma pessoa tão incrível que eu disse, tá bom, então eu vou achar um tempo e nós vamos de alguma forma colaborar. O que aconteceu é que ele queria que se criasse uma comunidade para os usuários de implante coclear, porque no implante coclear a audição musical é uma coisa que se perde, né? Então, quando a pessoa passa a usar o implante coclear, quer dizer, ela já perdeu a audição ou já teve uma grande perda auditiva, e no momento que ela bota o implante coclear, ela tem que reaprender a escutar. Então, a ideia era que toda semana a gente faria uns workshops e as pessoas viriam quando elas quisessem, né, para criar essa comunidade e as pessoas terem a oportunidade de falar das suas experiências. E a partir daí ele iria desenhando os experimentos que ele ia fazer e assim por diante. Bom, a gente começou, eu fiz o primeiro workshop lá com eles e foi uma experiência incrível, né? E só que aí veio a pandemia e aí eles tiveram que mudar para o formato visual. Então imaginem para essa comunidade que complicado, né? Além de tudo, já com implante coclear, ainda está no Zoom, e todo mundo aprendendo essa tecnologia. Mas eles continuaram, e hoje faz 3 anos, né? E não é um grupo de musicoterapia, nenhum de nós é realmente música na comunidade. Então, uma semana vem um arpista e toca, outra semana se conversa sobre intervalos, enfim, tem várias atividades. E a gente resolveu fazer um estudo, o que apareceu lá também? O bem-estar. Então, várias dessas pessoas dizem, a música não é mais como eu me lembro dela. Vários são músicos profissionais que perderam a audição, né, da noite para o dia, e estão reaprendendo, né? Então tem sido uma experiência assim muito incrível, mas o que aparece sempre é novamente essa questão do bem-estar. Bom, só que claro, quando a gente pensa em bem-estar, né, significa muita coisa para muita gente. Então, né, em pesquisa a gente sempre tem que ter essa definição clara. Então aqui eu peguei uma que eu acho que chega próximo daquilo que para mim faz sentido, que é do CDC aqui dos Estados Unidos, que diz o seguinte: não há consenso ao redor de uma única definição de bem-estar, mas as pessoas geralmente concordam que, no mínimo, o bem-estar vem acompanhado de emoções e humores positivos, de alegria, contentamento, da ausência de emoções negativas, como aquelas ligadas à depressão e ansiedade, da satisfação com a vida, do sentido de realização, preenchimento e do funcionamento positivo. Então, note que eu sublinhei o funcionamento positivo, porque foi isso que a gente tentou estudar com os adolescentes, né? E a pergunta é, por que estudar esse tema, né? Por que sair? Há tantos anos eu vim estudando uma coisa relativa, que é desenvolvimento social e emocional, mas por que essa questão de desenvolvimento positivo? Bom, a primeira coisa é que a gente vive hoje, né, e não é só da Covid, já era antes da Covid, eu acho que a Covid ampliou isso ainda mais, que é essa questão da crise de saúde mental, né? Então, a gente tem muitos relatos durante a Covid que a pandemia ela teve efeitos muito nocivos na saúde mental dos jovens, né? Então, é um aumento muito grande de estresse, depressão. Na volta da escola, muitos relatos de bullying, mais do que existia antes, né? Os jovens tendo muita dificuldade de relacionamento, muitas questões importantes, né? E, segundo o OECD, principalmente os jovens entre 10 e 15 anos, né?
E olhando para o Brasil, tem um relatório da Unicef de 2021 que diz o seguinte, que estima-se que uma em cada 6 meninas e meninos entre 10 e 19 anos de idade no Brasil viva com algum transtorno mental, parcela mais exposta ao risco de automutilações, depressão e suicídio. Então a gente está vivendo, não é só para contextualizar, é uma crise mundial mesmo de saúde mental, né? E pensando na Covid, mas pensando também na questão do adolescente, se você começar a ler as teorias sobre o desenvolvimento do adolescente, historicamente a gente sempre pensa no adolescente como um período de crise, né? Ah, é a crise da adolescência. Isso no mundo inteiro, aqui também, né? Crisis, né? Então, é um período de problema, é um período de distúrbios, é um período em que então a gente pensa de uma forma muito deficitária quando a gente pensa a gente não pensa o adolescente é uma pessoa que arrisca, que tem ideias. Em geral, a primeira ideia que vem é problema. Ai, coitado, você chegou nessa fase. Eu escuto isso às vezes de colegas, né? Porque eu tenho hoje um adolescente em casa. Então, ai, que difícil. Ou meus pêsames, né? Não, pera lá, pera lá, né? Então tem isso. E a pandemia, claro, acelerou ainda mais. Então a gente já está pensando que a gente tem uma crise de saúde mental, a gente já tinha essa ideia da adolescência como uma fase de problema, né? E a gente também, e agora com as perdas escolares, isso ficou ainda mais ampliado, né? Então, aqui nos Estados Unidos se fala muito da Lost Generation, a geração perdida, né? A geração da Covid, né? Então, essas são só algumas das manchetes que a gente vê, sejam de jornais, sejam do blog do Banco Mundial, né? Então, uma casualidade da Covid-19, os jovens nos Estados Unidos, como a Covid-19 está, digamos, delineando a nova geração, então todos os problemas, né? E olhando para o Brasil, porque também para contextualizar, né, em relação ao Brasil, se fala muito em déficit de aprendizagem. Claro, teve muitas perdas, né? O problema, às vezes, dessa linguagem é que como se fosse culpa das pessoas, tem uma questão sistêmica muito séria, né, no mundo todo, né? E se fala muito nas perdas, nas perdas, nas perdas, né? Agora, existe também uma outra corrente que diz, olha, houve muitas perdas, e eu acho que eu estou de acordo com essa corrente, mas a gente precisa agora, em primeiro lugar, pensar em resiliência e também pensar que é uma geração perdida se a gente não fizer nada, né? Se a gente parar e falar, bom, foi tudo isso, a vida é assim. Não, o que que a gente pode fazer e como é que a gente pode olhar para esses jovens? Então, virando um pouco, né, olhando se o copo vazio e o copo cheio, né, então vamos pensar nos jovens sob uma ótica mais positiva. E a questão é, qual o papel para mim tem sido o papel da música nesse bem-estar dos jovens? Então a gente viu que as pessoas falavam muito de bem-estar durante a Covid, os usuários com implante coclear, as mães, os jovens, então tem muitos relatos, né? Mas como é que a gente poderia olhar de um foco diferente e pensar em funcionamento positivo? Então, em primeiro lugar, um pouquinho de teoria. Não vou falar muito, mas só um pouquinho, né, para situar esse trabalho. Então, existe uma teoria que se chama PYD aqui, que é Positive Youth Development. Então, essa é a teoria do desenvolvimento positivo, e que, na verdade, é uma abordagem que é intencional e pró-social, que tem como objetivo engajar os jovens nas comunidades, na escola, nas organizações onde eles estão, nas igrejas, onde eles estiverem, nos grupos, nas famílias, de uma forma produtiva e construtiva, reconhecendo, utilizando e aprimorando as capacidades positivas dos jovens, promovendo resultados positivos, fortalecendo interações sociais e oferecendo o suporte necessário para a construção das suas capacidades de liderança. Então, o que é interessante é que essa ideia de PYD, a gente pode pensar como uma abordagem, né? E o que eu gosto é o fato de que vem de baixo para cima, no sentido de que essas teorias foram desenvolvidas com as pessoas estudando os programas de jovem, programas de contraturno, programas em comunidades, em igrejas, perguntando para as pessoas que trabalham com jovens, dizendo quais são as características que vocês veem nos jovens que são positivas, quais são as coisas que a gente precisa também trabalhar esses jovens para que eles desenvolvam de uma forma positiva, né? Então, isso. É também uma filosofia, né? E para pessoas como o Richard Lerner da Tufts University, é também um processo de desenvolvimento, é uma forma da gente pensar o desenvolvimento musical, né? Musical no desenvolvimento humano, mas no nosso caso musical também. E então, chegando no Lerner, o que que ele fala? Ele diz o seguinte, que existem 5 Cs, né? Que são todas construtos que se iniciam com a letra C. Então, a primeira é que a gente tem que desenvolver competências, sejam elas em esporte, em música, acadêmicas, o que for. Segunda é confiança.
né? Então, confiança em si, confiança nos outros, a gente tem que desenvolver isso nos jovens. Conexão, os jovens querem estar conectados. E se você olhar, eu gosto muito dos trabalhos da Regina Novaes, que na virada dos séculos estudou muitos jovens pobres no Brasil, e ela falava muito isso. Os jovens querem estar conectados, eles não têm medo de sobrar, eles têm medo de serem desconectados no mundo conectado, né? E o PYD fala da mesma coisa, que eles querem a conexão, eles querem estar conectados com os outros, com a sociedade, com os grupos. Caráter é uma coisa muito importante. Cuidado e compaixão, né? A gente ter compaixão pelo outro. E segundo ele, eu sei que vocês estão vendo 6 e ele fala 5, porque o sexto é que, segundo o Lerner, se você desenvolve esses 5, você naturalmente chega a um sexto que é contribuição para a sociedade, para a comunidade. Então, como a gente desenvolver esses construtos em todo mundo? E o que é interessante de PYD é que existem várias escalas que já foram usadas e validadas em vários lugares do mundo. Então, tem muitos dados para que a gente possa comparar as experiências, né? Então, vamos falar do primeiro estudo. Então, esse primeiro estudo, então, só para situar também, né? As pessoas me perguntam, por que você não está estudando a orquestra na escola, né? Porque aqui há algumas, no estado da Califórnia, supostamente existe música na escola, mas um levantamento que foi feito recentemente mostra que a maioria dos alunos não participam de programas de música na escola. É optativo em muitas escolas, né? E então é uma porcentagem pequena, se vocês forem pensar, 11% só, né? E, em geral, ensino médio ou a partir da sexta série e em diante, né? Que aí no Brasil ainda é fundamental. Só uma em cada cinco tem um professor especialista de artes e música. E, em geral, as escolas que atendem as populações mais carentes, sobretudo as populações de pessoas que têm no inglês a segunda língua, elas acabam tendo menos oportunidades para aula de música, né? As escolas começam a colocar mais aula de inglês, porque você tem que saber falar, e a perspectiva de déficit, né? Então, é o pobrezinho, é o que ele precisa de mais coisa, e acabam tirando o ensino de arte, o que não é uma coisa boa. Então, isso quer dizer que muitos dos programas que acontecem no contraturno acabam sendo formativos para esses jovens, sobretudo em comunidades carentes, né? E uma outra coisa que a gente vê aqui, existe toda uma área de estudo de música em comunidade, música no contraturno, é que existe uma documentação muito grande sobre, então, separando os programas que são só acadêmicos, os programas que têm música e outras coisas inseridas, que seriam esse multipurpose que diz aqui no slide, o que a gente vê é que o que mais se estuda é se os alunos estão em segurança, se eles estão sendo supervisionados e se eles estão passando na escola, se eles têm notas boas. O resto tem sido muito pouco documentado. Então, isso tudo serviu também de motivação para esse estudo. E também nesse estudo, a grande preocupação que eu tinha era saber qual que é a teoria de mudança, porque um dos problemas desse tipo de literatura, né, e vocês vão ver, esse é um estudo usando regressão, é um estudo que é uma fotografia tentando entender as associações, então não é causa e efeito, mas a grande pergunta por que a música poderia desenvolver os jovens de maneira positiva, né? E aqui tem outros dois testes que eu vou falar, que é esperanças do futuro, conexão com a escola. Por que a música desenvolveria isso? Então tem algumas coisas que a gente já sabe da pesquisa anterior, né? Em primeiro lugar, que os jovens eles ouvem mais música do que qualquer outra faixa etária. Então é na adolescência, né? Então tem muito estudo sobre isso e mostrando que até quando a gente vai começar a ficar velho como eu, a gente começa a gostar de ouvir a música da adolescência, né? Na pandemia tem muitos estudos mostrando isso, das pessoas, na hora que elas ficaram mais desanimadas e tal, elas estão ouvindo o quê? O que elas ouviam quando elas tinham 15, 16, 17 anos, né? Que é o que se chama de reminiscence bump, né? Então isso a gente vê bastante. A outra coisa é que aprender a tocar um instrumento é difícil, ou cantar, ou compor, ou essas habilidades musicais são difíceis, leva tempo para a gente precisa de paciência, prática, a gente sabe, né? Persistência, a gente tem que se monitorar e tem que se autorregular também. Falar, não deu certo, vamos de novo, vamos repetir, né? Então, isso também ajuda a desenvolver uma série desses atributos, né? Competência, confiança e assim por diante. A gente se engajar em atividades positivas em programas de escola, a gente sabe que quando os jovens se engajam, eles também têm uma relação mais forte com a escola, porque eles gostam de ir à escola, tem uma coisa bacana para fazer além da atividade curricular, né? E a música, como disse a tia Denor, é uma atividade tecnologia do self, né? Então ajuda a desenvolver as nossas relações com os outros, mas com a gente mesmo, né? Então a gente pensar nas emoções, a gente trabalhar as nossas ideias, a gente botar a raiva para fora e assim por diante.
Bom, então aqui o estudo que a gente fez. Então, esse foi um estudo que, na verdade, a Fender, que é a fabricante de guitarras, né? Eles nunca venderam tanto instrumento como durante a pandemia. Foi na história desse produtor a maior, acho que o maior, como é que diz, lucro que eles tiveram foi na pandemia. Então, todo mundo querendo aprender a tocar violão, tocar guitarra. E eles entraram em parceria com o Distrito Escolar e falaram: olha, a gente tem um monte de instrumentos que a gente vai doar para a escola e a gente vai criar um programa, porque esses jovens não podem ficar em casa à toa, né? Sem música. Vários programas foram fechados, o programa de orquestra, eles estavam tentando resolver como fazer. Então, eles nos procuraram e falaram: oh, a gente queria olhar essa questão de rendimento acadêmico. Daí eu falei: eu não tenho muito interesse em olhar rendimento acadêmico nesse momento, eu acho que não é. Eu acho que seria mais interessante saber onde é que estão esses jovens, o que está acontecendo com eles, né? Então, várias negociações, eu já vou contar um pouquinho do programa. A gente conseguiu, foi tudo feito online, então a gente teve, na verdade, 200 jovens que participaram, mas adolescentes, 120 completaram tudo, né? Então, vários começaram no meio, pararam, daí esses a gente não considerou, a gente foi bem rígido, só quem completou todas as escalas que a gente ia considerar, tá? Então, esses eram alunos dos anos do sexto, sétimo e oitavo anos, entre 11 e 14 anos. Então, a gente pediu que eles falassem o gênero, né? Então, 59 meninos, 59 meninas, e 4 dizendo que eram não binários e 6 dizendo prefiro não responder. E em termos de grupos étnicos e culturais, a gente tinha um número muito grande de latinos, que é a população de Los Angeles, né? Então, muito de acordo com a distribuição do distrito escolar, né? E esse distrito é muito grande, é um distrito que tem 77 escolas só de sexta, sétima, oitava série, que é o que se chama de middle school aqui nos Estados Unidos. Então a gente conseguiu jovens de 52 das 77, o que é interessante que então tinha desde os distritos das escolas super pobres em bairros super pobres, as escolas em bairros super ricos, né? A gente usou 3 escalas, né? Que era a primeira de Positive Youth Development, então desenvolvida pela Tufts University, que tem 17 questões, usando a escala Likert, tinha questões como: eu vou bem na escola, então a pessoa devia dizer discordo completamente, concordo completamente, e esse era um índice de competência, por exemplo, né? Tinha outros itens de confiança, como, por exemplo, tudo somado, eu gosto de quem eu sou, de como eu sou. Eu não sei, acho que eu digitei e o computador corrigiu. Eu me sinto alguém importante em minha comunidade local, né? Então, isso é conexão. Então, essa foi uma escala. A outra, essa escala chamada de Hopeful Future Expectations, ou expectativas esperançosas do futuro, que é uma escala que a gente adaptou também, era um pouco mais longa, eles nos permitiram adaptar para só 4 perguntas, porque eu pensei, com os adolescentes, se eu tiver 200 perguntas, eles não vão fazer, né? Então, eles tinham perguntas assim: pense em como você vê seu futuro. Qual a possibilidade de você, por exemplo, estar em segurança, estar com saúde? Eles tinham que dizer de 1 a 5, muito baixo, muito alto. Okay? E a terceira, conexão escolar. Essa eu deixei em inglês mesmo, mas eram só essas 5 perguntas em que eles deviam responder o quanto isso corresponde à sua realidade ou a você, né? Então, eu me dedico à escola, eu gosto de estar na escola, eu fico entediado na escola, eu vou bem na escola e assim por diante, né? E a última coisa que a gente perguntou foi questões de demografia, a gente perguntou experiências musicais, né? Se eles participavam em programas de música, se eles participavam de atividades extracurriculares, se gostavam de praticar música, o instrumento na escola, se eles fossem alunos de música, se gostavam de música, o que eles ouviam, preferências musicais e tudo que eles quisessem compartilhar conosco sobre a música na vida deles e delas. Porque como a gente tinha alunos de 52 das 77 escolas, a gente achou importante também olhar a questão de classe social, porque aqui Los Angeles é muito, muito diferente, né? Se você tiver, dependendo do bairro onde você tá situado. Então a gente usou o nome das escolas, a gente não podia perguntar quantos pais ganhavam, isso a universidade nunca ia autorizar, mas a gente podia perguntar o nome da escola. Com o nome da escola, a gente sabia o bairro e a gente podia ter esse desenvolvimento um índice de desenvolvimento humano americano. Então, existe um que é mundial e existe um que é dos Estados Unidos, e é um índice que, na verdade, olha para 3 coisas: expectativa de vida, educação e renda, né? Então, vejam que a distribuição, a gente tinha scores muito baixos, de 2,26, né? E até muito altos, de 9,24. E no condado de Los Angeles, a média é 5,43. Então, vejam que tem uma distribuição
né? Então, tinha uma escola aqui com muitos alunos, com 3,10 e vários nos bairros mais pobres. Que mais? E para dividir os alunos, ao invés de falar, bom, eu preciso de 50 alunos, quer dizer, isso teria sido o ideal, falado, olha, eu queria 50 que aprendem música, 50. A gente usou uma classificação que se chama aqui de person center, né, centrado na pessoa. Então, com base nos dados que a gente tinha, a gente viu, ok, quantos grupos se formam a partir daquilo que a gente colheu de dados. Então, a gente tinha VMS ME, é uma sigla super estranha, mas é o programa da Fender, né? Que eles chamam de Virtual Middle School Music Enrichment Program. Um nome longuíssimo, estranhíssimo, mas enfim, esse é o nome do programa. Então a gente tinha alunos que só participavam desse programa. A gente tinha alunos que participavam desse programa de música na escola. A gente tinha alunos que não participavam de nenhum programa musical, muito poucos, né? Então essa pesquisa acabou atraindo os jovens músicos e alunos que participavam de programas de música dentro e fora da escola, mas não participavam do programa da Fender. Então foram esses 4 grupos que emergiram desses dados, né? E então um pouquinho do programa da Fender. Então era um programa no contraturno, uma resposta à Covid, essa parceria entre esse fabricante de guitarras, violões, esse grande distrito escolar. Eles distribuíram de graça guitarra, violão, ukulele e baixo elétrico para os alunos, né? Quem quisesse participar era só colocar o nome da lista, e aí eles tinham um certo número de instrumentos. Quando chegava até o final da lista, quem conseguiu, conseguiu. E uma vez que você ganhasse o instrumento era seu, se você continuasse com as aulas ou não, né? Então, o que eles fizeram? Eles treinaram os professores da própria rede escolar para ganhar um extra, né? E trabalharem com os alunos, porque eles pensaram o seguinte: eu não vou trazer uma pessoa de fora que não conhece a realidade da escola, tem que ser alguém que já trabalha com esses jovens. E aí eles faziam aulas no Zoom, só que eles fizeram uma coisa que nunca se faz aqui, que foi juntar todo mundo que estuda baixo elétrico, tem 5 turmas, digamos, no sábado, né? Misturaram os alunos das diversas escolas. Então você tinha um aluno da escola muito rica com um aluno com a escola, todas as escolas públicas, mas o bairro muito rico com o bairro muito pobre, coisa que não, né, as escolas cada uma vive na sua comunidade, meio, né? E isso, os jovens todos, quando a gente perguntou, eles falaram que foi a coisa mais bacana, que é a primeira vez que eles viram que tem um menino que mora no outro bairro, mas que toca o mesmo instrumento. Ou eu toco melhor que ele, mas eu não tenho a mesma estrutura social que ele tem, e assim por diante, né? E eles tinham essas aulas virtuais, foi tudo virtual, e algumas performances no final do semestre, mas todas virtuais, né? Então essa é a distribuição dos instrumentos, a maioria eram violonistas, a gente tinha alguns guitarristas, baixo elétrico e ukulele, e algumas coisas que a gente viu, né? Então, em termos de audição, então os jovens ouvem muita música, isso a gente já esperava, a gente já sabia, né? Então, pouquíssimos que diziam não escutam música, né? E esses, em geral, os que não estavam fazendo aula de música também, né? Esse aqui eu só vou deixar rapidinho para vocês verem, né? Eu quero falar mais de Positive Youth Development, mas em relação a preferências musicais, a gente queria entender o que esses jovens estão ouvindo, né? E diferente, se você olhar a literatura em preferências musicais de 20 anos atrás, todo mundo mais ou menos ouvia os mesmos álbuns, os mesmos artistas, né? A juventude. Hoje é muito difícil a gente achar. Vejam que só 12% tinha o BTS, que o BTS, na verdade, estava aqui na época que a gente coletou os dados, né? Taylor Swift e tal. Vejo que tem um Beethoven perdido ali no meio, né? Tem o Metallica. Então tem uma mistura. E tem também os gêneros que os pais escutam, né? Então, por exemplo, Bon Jovi, os próprios Beatles, né? Então, alguns acho que vêm do programa da Fender, com certeza, e outros porque estão aprendendo a tocar no instrumento, mas outros também, provavelmente, o que eles estavam ouvindo em casa. Agora, tem um problema desse estudo que foi 98% da nossa amostra foi de alunos que estavam envolvidos em programas de música. Então, a gente, alguma coisa a gente fez, a gente não podia fazer, recrutar alunos na sala de aula, isso o distrito não permitiu, tinha que ser tudo online. Acho que os cartazes atraíram, a gente tentou colocar coisas, você pode participar, não precisa tocar um instrumento, mas foram os alunos de música que quiseram participar, né? Que mais? Bom, então aqui, rapidinho, em relação a Positive Youth Development, né? Então, olhando um pouquinho o gráfico, eu vou... Então, cada um dos componentes, e o último é o componente de contribuição. Mas eu vou... não sei porque que cortou um pedaço, mas aí eu vou falar sobre os dados de uma forma mais clara para vocês. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Bom, então algumas coisas em relação ao Positive Youth Development que a gente descobriu. Em primeiro lugar, que os alunos mais jovens, os do 6º ano,
eles tinham alguns scores mais altos do que os alunos de sétimo e oitavo ano em confiança, e mais elevados dessa escala geral de PYD, né, quando tem o score geral, do que os alunos do oitavo ano. Isso é meio contrário do que a gente vê nessa literatura. Em geral, você vê isso desenvolver ao longo do tempo. E a gente ficou imaginando se seria porque os alunos do sexto ano, a escola tinha recém-aberto, né, depois da pandemia, e os de sétimo e oitavo já tinham feito parte do middle school online, né, tinham visto. Talvez fosse isso, a gente sabe muito bem o que aconteceu aí. Uma coisa importante que a gente viu é que os alunos que se declararam não binários ou que não queriam responder sobre gênero são os que tinham os scores mais baixos em PYD. E isso é consistente com a literatura sobre a juventude LGBT. Então, muitas questões importantes aí, né? E também os alunos que faziam aula de música, que não eram da Fender, eram os que tinham os scores mais altos. Também eram os que estavam aprendendo música há mais tempo, né? Peraí, eu tenho que mudar a régua aqui, senão eu não consigo. Pronto. Que mais? Outra coisa que a gente descobriu é que quem participava em atividades escolares na escola e quem dizia que gostavam de música eram as pessoas que a gente via também uma relação com a conexão escolar, aqueles que tinham os scores mais elevados, né? Então isso também está de acordo com a literatura. Tem coisas legais acontecendo na escola, claro que eu vou gostar mais da escola, né? Mas isso foi interessante. Quem gostava mais de música também tinha essa conexão escolar mais elevada. Os adolescentes que começaram a estudar música antes dos 8 anos de idade eram os que tinham mais esperança e expectativas de exitosas do futuro. Isso foi surpreendente. Alguém me perguntou há um tempo atrás, mas será que isso é uma questão de classe social? Talvez, porque os alunos que começaram antes dos 8 anos eram também os alunos que tinham, né, que vinham de uma classe mais abastada. E também os alunos do programa da Fender, por outro lado, eram os que vinham dos bairros que tinham esse índice de desenvolvimento humano mais baixo, então vinham das camadas mais pobres, e que tinham uma participação menor em atividades extracurriculares. Também nenhuma surpresa, né? Então, quer dizer, o programa da Fender, eu acho que uma das coisas que ele fez foi dar oportunidades para os alunos que não... talvez estavam em escolas que não tinham essas oportunidades. Bom, continuando desses dados, então falando rapidinho do segundo estudo, a gente também convidou esses jovens para que eles participassem, como no estudo dos DJs, que eles participassem de uma experiência de experience sampling durante 10 dias. Então, durante 10 dias, eles tinham que se inscrever nesse site, era tudo de graça, e a gente ia mandar duas mensagens para eles por dia perguntando como é que tá o seu dia, o que é que você está fazendo, você está ouvindo música, você não está... se você está ouvindo música, o que você está ouvindo, você está tocando o seu instrumento, você está... como é que foi seu dia na escola e assim por diante, né? Tentar entender o que estava acontecendo com eles, né? Vários se inscreveram, mas assim, que completaram 10 dias foram só 12, né? E a gente meio que esperava, já era o final do ano também, né? Então, algumas coisas rapidinhas que a gente viu. Em primeiro lugar, aqui, a régua muda de lugar, né? Então, todos eles falaram que adoram música, a maioria a gente falou de 0 a 5, quanto é que você gosta de música hoje, né? Então, a maioria disse, eu gosto 5, música é super importante para mim, e talvez esses jovens estavam inclinados a participar dessa parte do estudo, né? Todos eles estavam ouvindo música, né? Alguns por alguns minutos, outros diziam, faz 3 horas, 4 horas, teve um que disse 10 horas, eu falei, ué, como é que você ouve 10 horas se você está na escola e você deve dormir em algum momento, né? Mas enfim, a forma que esses jovens ouvem música é aquilo que a gente já sabe, plataforma de streaming, então eles baixam a música da internet, do YouTube, né? Rádio, isso aí não, acho que não existe, pelo menos essa juventude que a gente trabalhou. E o que a gente achou interessante é que eles todos falam que eles ouvem música sozinhos, às vezes com membro da família, mas assim, não era com os amigos, eles trocam música com amigos, mas falavam que ouvir mesmo, sou só eu, comigo mesmo, no meu quarto, no meu espaço, né? E a gente viu essa correlação entre os adolescentes que diziam que ouviam música diariamente, eles também diziam que falavam que eles sentiam muito bem estar ouvindo música. Então, mais uma vez, aquilo que a gente já é quase senso comum, né, mas que a gente também viu nessa pequena amostra que a gente tinha, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo ir para o próximo. Peraí que... Pronto. Agora aqui eu consigo movimentar aqui os... Daí, assim, antes de finalizar, então, no final a gente também pediu para que eles... Tem algum comentário que você gostaria de fazer, da sua experiência? E uma das participantes disse o seguinte: a música é a coisa mais próxima de uma máquina do tempo que nós temos. Quando nós queremos nos transportar para um outro tempo ou espaço, a gente pode ouvir música ou tocar um instrumento.
e sentir aquelas emoções. Estar no programa de música me ajudou a me encontrar, encontrar minha paz e o meu lugar na escola. Então me lembrou muito aquela música Tigresa, né, do Caetano Veloso, que ele fala como é bom poder tocar um instrumento, né? Quando eu li isso, eu falei, eu também me sentia assim quando eu tinha essa idade, né? Então achei bacana. Então, considerações finais para a gente poder conversar um pouquinho, né? Então, esses dois estudos interligados, né, eles sugerem que esse aprendizado musical pode ter um papel importante no bem-estar dos jovens. Então, desenvolvimento de algumas conexões positivas com a escola, dessas expectativas mais otimistas ou esperançosas com relação ao futuro. E também esse uso diário associado à regulação dos afetos, né? E, claro, isso tudo está ligado ao bem-estar. Agora, é importante, assim, frisar que esse não é um estudo não é um estudo experimental, então não é o antes e depois, então não é causa e efeito, né? Só essa fotografia e a gente tentando ver quais são os objetos que estão nessa fotografia e que associações eles possam ter, né? É claro, a gente precisa de mais pesquisa, entender melhor de que forma a gente aprender música dentro ou fora da escola pode auxiliar nesse desenvolvimento dos jovens, né? Sobretudo nesse tempo que a gente vive, que tem tanta divisão, tem tanta divisão social, política, tem tanta tensão, né? Será que não pode, como dizia o Ian Cross, né? Uma música, naquele momento a gente esquece do selfie, a gente está junto, tocando junto, e a gente está passando um momento gostoso, um momento seguro, um momento tranquilo, né? Então, vou terminando por aqui. Aqui só os agências, eu coloco a FAPESP aqui, porque assim, uma continuação desse estudo é um trabalho com a Graziela Bortz aí da Unesp, a gente está olhando os jovens brasileiros, né? Então, mostrei para vocês o trabalho que a gente já fez. E a Fender Play Foundation, o Sempre ajudou com parte dessa, né, do financiamento dessa pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Nossa, muito bacana esses estudos e eu vou deixar as pessoas se manifestarem aqui. Não sei se já tem alguma pergunta aqui no chat, mas fiquem à vontade, pessoal, para abrirem microfones, câmeras, interagirem diretamente aqui com a Bia. Aqui, Tem uma pergunta do Guilherme aqui, né? então, Guilherme, eu não encontrei nada feito no Brasil, mas talvez eu não tenha olhado nos lugares certos, né? Eu encontrei várias pesquisas em Portugal, e eu sei que os portugueses validaram as escalas de PYD para Portugal, foi o que eu encontrei na época. A gente ainda não aplicou o PYD no Brasil, a gente começou com outro trabalho, né? E essa é uma das coisas que eu gostaria de fazer mais adiante, porque eu acho que é uma escala muito é interessante, assim, é rápida de completar, né? E eu acho, e o que é bacana é que a gente tem dados na China, tem nos Estados Unidos, tem na Espanha, tem muito, em Portugal tem muito, né? Então a gente tem como tentar entender esse jovem de uma forma mais ou menos global, né? Oi, Adriana. Oi, boa tarde. Que bom ouvir você falar. Obrigada. É o seguinte, eu estou fazendo pesquisa, eu sou musicoterapeuta, professora de canto, e estou trabalhando com foco na área do desenvolvimento das crianças com altas habilidades e Uhum. TEA. Eu estou com esses dois focos mais específicos. Eu queria pedir a você se você tem indicação de pessoas, de pesquisadores, de universidades, sei lá, de caminhos para que eu possa desenvolver a pesquisa. Terminei o mestrado e estou em fase de querer fazer doutorado, eu gostaria de focar nisso. Olha, quem eu conheço e você certamente conhece, tem o trabalho da Ellen Winner, né? Que é a mulher do Howard Gardner. Ela Sim. tem um livro que é o Crianças Superdotadas, acho que foi traduzido em português, que eu me lembro de ter a cópia em português. Ela, Aham. ela dá aula na. Ah, meu Deus. Ela dá aula em Boston. Eu vou te falar, eu já acho o nome para você. Mas ela tem um grupo em que o pessoal vem estudando, continua estudando altas habilidades, habilidades artísticas. Eu gosto muito do trabalho que ela faz, né? E tem gente estudando teatro, tem gente estudando música. Então é o primeiro nome que me vem na cabeça. Eu sei que essa é uma área complicada porque não tem, até onde eu sei, não tem uma escala que se aplique a todo mundo, que cada caso é um caso, né? É. Tem uma outra mulher também que escreveu, tem um livro que foi um dos livros mais fascinantes que eu já li, que é uma pesquisadora inglesa. Adriana, eu vou te mandar todas essas informações, que,
que ela acompanhou por 20 anos, depois 30 anos, jovens que eram superdotados em várias áreas, não só em música. E aí ela continuou, e acho que foram 40 anos de pesquisa. Então, ela conheceu os jovens quando eles tinham 10 anos, 8 anos, e hoje são pessoas com 50 anos. Então, aí ela fala quem se tornou eminente e quem não. Mas é todo um trabalho muito qualitativo. Tem uma parte de testes, mas no livro, chama Gifted Lives, o livro. Ela chama Júlia, agora não consigo lembrar o nome, eu tô esquecendo tudo. Mas se você procurar Gifted Lives e botar Júlia, se você não achar, me manda um e-mail que eu acho para você. E ela é muito bonito o livro, porque você começa a ler, então tem um menino que era na matemática, e aí as relações de família, onde é que essas pessoas foram parar? Foi uma das coisas mais bonitas que eu já li, né? Pensando em desenvolvimento. Aí o que era de desenho, a pessoa que escrevia como Shakespeare com 5 anos, o que aconteceu com essa pessoa? Aí o que compunha, o outro que tocava tambor, não sei de que jeito, e ela foi e voltou. Aí tem uns que se suicidaram, tem outros que tiveram uma vida muito boa, né? Então contando. E aí ela diz o tempo todo: se eu não tivesse acompanhado essas pessoas por 30 anos, a narrativa pararia aqui. E todo mundo interpretaria dessa maneira, né? Eu imagino que ela já tenha uns 60, 70 anos, mas é um livro muito bonito. Então eu acho que você gostaria de ler. Eu fiquei muito emocionada e assim me deu muitas ideias boas, né? Gifted Lives. Tá, já anotei. Você pode colocar o teu e-mail no chat ali? Claro, Eu já claro. coloquei. Muito obrigada, viu? Já me deu um norte aqui. Beleza. Aqui, ó. Pronto. Bia, Uhum. uma das conclusões aí do estudo de vocês, né, é a de que mais tempo gasto em programas de música dentro e fora das escolas pode contribuir para o desenvolvimento de expectativas mais esperançosas em relação ao futuro, né? Você sabe se você tem conhecimento se esse mesmo tipo de estudo foi feito em em outras áreas, em outros domínios, assim como dança, esportes? Você poderia comentar um pouco se é que isso existe, enfim? Olha, essa é uma ótima pergunta, Patrícia. Eu achei algumas coisas em relação a esporte e sempre com comunidades, comunidades mais carentes, né? Então, tem alguns estudos que falam e falam muito dessa. Mas é claro, uma das coisas que eles dizem são os jovens que, na verdade, estão engajados, que não vai ser para todo mundo, né? Que eu acho que isso é sempre importante dizer, porque senão as pessoas falam, ah, a música faz. Não, a música não faz nada. Exato. Uhum. Então, é interessante que assim, então tem alguns, mas são os jovens que gostam de esporte, que acabam se envolvendo e que acabam persistindo. Então tem uma questão de persistência Isso e é a que é mesma coisa com música, né? a mesma coisa. E aí, claro, isso tem muito a ver com o desenvolvimento de capacidade de controle executivo, tem uma série de coisas. Então tem algumas pessoas indo para essa área, digamos, cognitiva, mas vindo dessa questão da comunidade. Porque a questão, acho que do PYD, desse desenvolvimento positivo, é que muito é feito em programas de contraturno. Então, toda a rede de programas de after school, ou toda não, mas uma grande parte usa esse construto, os YMCAs, eles usam, né? A Orquestra Jovem de Los Angeles agora também está usando essa mesma, mas muito mais como uma filosofia, né? Então, essa é uma questão que se vê, mas o Lerner e muitos outros falam, mas tem que tomar cuidado, porque são os jovens. Isso vai acontecer com culinária também, porque é o cara Exato. que gosta de culinária, ele vai se dedicar. Então, uma das questões é achar as coisas que fazem, assim, né, dar as oportunidades para o jovem, né? Porque aí ele ou ela, eles vão, né, desenvolver essas habilidades. Eu acho que essa é uma questão super importante. E esse estudo é o que eu digo, é a ressalva. Eu me pergunto, quando a gente começou a analisar os dados, a gente se perguntou, mas 98% dessas pessoas são os alunos de música. Talvez são esses os alunos que estão numa boa, né? Então, isso Uhum. talvez reforce a ideia do bem-estar, mas a gente não está vendo o aluno que não participou de música. Talvez ele também esteja numa boa e não quis participar, né? Uhum. Essa é a nossa É, briga com o distrito, não é? Porque, uhum. sendo assim, bem sincera, claro, eu posso dizer, olha, meu estudo provou. Não, não provou nada. O que provou, o que mostra é assim, essa amostra tinha os meninos muito engajados, e talvez por isso eles estivessem nesse momento, mas já mostrou coisas que são preocupantes. Eu até escrevi para o professor Lerner e falei: olha, o que eu notei é que esses estudos de PYD, vocês, é sempre meninos e meninas. Vocês não estão considerando a questão mais fluida do gênero, né? Uhum. É uma questão muito importante. E ele falou: é verdade. Isso apareceu muito claro, assim, são os jovens que estão, né, com questões identitárias e tal, e claro, se sentem menos confiantes e tal. Então isso a gente precisa estar na escola, é muito importante que a gente esteja prestando atenção, né? Com certeza.
Perguntas? Mais alguém, gente? No chat, acho que não tem nada, né? Pessoal, abram microfones. Tendo um monte de gente conhecida. A Bel faz anos que a Bel e eu tocamos juntas na, na infância, né, Bel? Foi, quase, né, quase infância. Tudo É, bom, Bia? tudo bem. A gente tinha essa idade dos meus participantes, né, Bel? É, Na Mata também, os nomes que eu vejo aqui que eu identifico. Que bom, muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que é um, né, terem um tempo aí. eu não tenho pergunta porque eu tô leiga no assunto, eu tô achando tudo muito demais. Que bom te ver, Bel. Eu tenho muita vontade de falar, mas eu sempre falo demais, então eu tomo cuidado para não. Mas como vocês estão chamando, eu dou aula numa pós-graduação de música e psicomotricidade, e o material que você escreveu, Beatriz, eu uso em todas as aulas. Assim, tem vários artigos teus que eu cito, e eu indico para ela, eu mando o link e tudo. E a gente tem falado sobre essa coisa da neurociência e de como a coisa funciona no cérebro, como a música influencia no desenvolvimento da inteligência e tudo mais. E agora, né, eu volto à minha pergunta para você, né? Eu estou a fim de fazer o doutorado com esse foco. E vou repetir a pergunta, mas diferente, assim. Tem a área da psicologia, tem a área da educação e tem a área da música, né? Meu mestrado eu fiz em música. Uhum. E são essa coisa das altas habilidades e música, sobre a TEA e música, eu estou confusa de saber em que área eu devo me inserir para desenvolver essa pesquisa, sabe? A mais acolhedora até agora tem sido a educação. Eu não sei se essa também é a área onde você desenvolve, eu acho que sim, né? Eu tô na educação musical, na verdade, mas como eu sou muito metida, né? Eu acabo indo trabalhar com as pessoas nas outras áreas. Eu falo, eu quero trabalhar com você, e acabo me enfiando nos lugares, né? Mas assim, eu tô lotada mesmo na escola de música, na educação musical. Adriana, um outro lugar onde, agora que você estava falando, me ocorreu, na Universidade de Brasília, tem um pessoal que estuda altas habilidades. O Afonso Galvão saberia. Eu preciso perguntar para o Afonso quem que é o nome da colega dele, mas eu sei que ele não está mais na academia, mas eu sei que em Brasília também tem. Eu não sei se é na Católica de Brasília ou se é na UNB, mas tem uma pessoa que estuda altas habilidades, que eu me lembro dos livros até dessa pessoa. Eu vou procurar e eu acho para você. Eu acho que tudo depende, né? Hoje em dia, né, a gente vê muito as pessoas trabalhando de forma interdisciplinar, né? Não todo mundo, claro. Mas eu acho que a coisa importante é você achar quem trabalha nessa área, que isso também vai te ajudar a te orientar, né? Claro que se for na psicologia, eles vão ter um certo número vão ter, como é que diz, de demanda, ou questões que eles vão querer que você prepare e tal, então vai ter uma preparação para você estar numa, que é uma outra área, né? Mas eu procuraria e conversaria com essas pessoas, que eu acho que isso abriria também portas, né? Porque a gente pensa, neurociência, tem gente trabalhando em várias áreas diferentes, né? Então, você se situar, eu acho que... Eu não sei, a Tenille e a Patrícia que trabalham mais diretamente com neurociência do que eu, né? Se elas teriam alguma sugestão para você. Mas eu procuraria pelas pessoas, né? Quem que está fazendo esse trabalho, lê o trabalho das pessoas, entre em contato, né? Que aí você vai achando o teu espaço, acho eu, né? Ok. Tem o pessoal também que estava trabalhando recentemente com altas habilidades em Montreal, com o time da Isabelle Peretz, Michael Weiss. Eu não sei, assim, eu não tenho referência assim, se eles publicaram alguma coisa mais recentemente, mas se também são duas referências aí para você dar uma olhadinha, Adriana. De música. Então, aqui tem uma pergunta da Ronise, né? A sua pesquisa contemplou os tipos de música, bem-estar, expectativas para o processo de desenvolvimento. A gente não fez essa análise, a gente também não fez. Alguém me perguntou se eu tinha feito análise por instrumento. A gente não fez, porque quando chegou nos alunos, primeiro que assim, as preferências musicais, os interesses eram todos muito diferentes. E a gente tinha alunos, então a gente tinha, por exemplo, no grupo da Fender era só Fender, né?
Mas os grupos misturados, então tinha um que assim, cantava na igreja, aí ele também tocava na orquestra da escola e ele estava na Fender. Depois tinha o outro que estava no coral, estava nos sinos, não sei o que de sinos, daí estava no balé e fazia dança africana. Então tinha uma quantidade tão grande que a gente teria assim 200 mil grupos diferentes, né, para poder fazer esse tipo de análise, o que não daria muito. Acho que a gente não teria muita coisa para ver. Então a ideia agora, se o distrito nos permitir, porque aí esse é outro nível, né, de discussão, mas se o distrito nos permitir entrar nas escolas, a gente gostaria de olhar assim os alunos que estão, por exemplo, no coral da escola, os alunos que estão na Fender que é na escola, os alunos que estão, porque aí a gente tem um pouquinho mais de controle sobre os grupos. Por isso é que a gente não fez, né? Com as preferências musicais, a mesma coisa. Quando a gente perguntou o que os alunos ouvem e tal, é uma mistura tão grande. A gente não tem mais. No meu tempo, a gente era assim: essa é a turma que gosta do heavy metal. A impressão que eu tenho é que não tem mais isso, né? Hoje você gosta um pouco disso, um pouco daquilo. É muito mais eclético, porque a gente tem muito mais acesso do que a minha geração certamente teve, né? Então, por isso é que a gente não fez essa análise, mas talvez se a gente tivesse uma amostra muito maior, fosse possível. Com essa amostra 120, a gente ia ter, sei lá, talvez 30 grupos diferentes, não ia ter muita coisa para compreender. Não sei se fez sentido, Ronise. Bia, eu tenho uma dúvida que é mais uma curiosidade, assim, sobre como é que funcionam esses programas de contraturno nos Estados Unidos, né? São programas pagos ou qualquer um pode fazer, pode escolher, sei lá, eu tenho mais interesse em esportes, então eu vou lá e me cadastro, quero fazer basquete, quero fazer futebol, quero fazer, sei lá, como que funcionam essa oferta, né, desses programas para os jovens e as crianças aí nos Estados Unidos? Não, essa é uma ótima pergunta, porque assim varia muito, Tenille. Esse da Fender é totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito e continua sendo totalmente gratuito. Então, até porque eu acho que muitas dessas companhias, eles fazem esses programas, eles abatem do imposto de renda. Né? É como se fosse uma lei Rouanet, é a mesma coisa, na verdade é a mesma ideia, né? Só que vai para a escola, então tem um benefício e tem um benefício para a comunidade. Em geral, mesma coisa com o esporte. Então, esses grandes jogadores de esportes que a gente vê, o LeBron James, todos eles têm programa, né? E programas enormes, em algum caso, eles doam dinheiro, então tem essa coisa da cultura da filantropia. Mas tem programas de todo tipo, tem programa pago, tem programa gratuito, em geral nas escolas, nos distritos onde você tem população mais carente, tem muitos programas gratuitos, né? Mas são programas limitados no sentido de que não, sei lá, tem 200 vagas. Quem se inscreveu primeiro entrou. É a mesma coisa a Orquestra Jovem de Los Angeles, do Dudamel, né? Que é o sistema daqui. Mesma coisa. Então tem uma fila de espera e tal. Então, em geral, eles acontecem na própria escola, porque a forma como, e isso é da história americana, né? Que a escola funciona das 8 até as 3 da tarde, só que os pais trabalham das 8 até as 5, né? Então, tem uma série de programas que existem já há 40, 50 anos, muitos com auxílio do próprio governo estadual, do governo federal, para que os jovens fiquem na escola, né? E muitos são acadêmicos, por isso que se estuda muito essa parte acadêmica, que existia até uma época que eles diziam que o crime tinha aumentado entre as 3 e as 5, porque o jovem não tinha o que fazer, novamente, perspectiva de déficit, né? Tá, o jovem está na rua, está à toa, então vamos ocupar esse jovem, né? E inicialmente era acadêmico, muita disciplina, e depois começaram a se desenvolver. Então, dependendo do bairro, dependendo de onde você está, você vai ter programas assim de esporte muito puxados, né? Mas sempre tem um caráter acadêmico. Eles todos têm que fazer lição, daí tem um lanche, mais regrado, menos regrado, daí tem uns de robótica, onde a escola mais rica tem o cinema, tem assim, aí tem, as pessoas pagam, né? E nesses bairros, então, essa escola que eu estava tinha também de línguas, tinha esporte sempre tem, que aqui é a cultura do esporte, né? Então, basquete tem em todo lugar, futebol tem em todo lugar, né? Legal, que eu imagino como que a gente poderia tentar fazer uma coisa parecida aqui no Brasil, né? Que a gente não tem, por exemplo, esses programas, assim, até existem, né? Mas são poucos, são iniciativas isoladas, algumas escolas em alguns bairros. Agora a gente está começando, pelo menos aqui em São Paulo, com esse período integral, que tenta integrar algumas atividades mais de uma forma um pouco mais sistemática, né? Mas não é um programa assim que a gente conseguiria
pelo menos comparar, por exemplo, né? Seria alguma coisa que a gente conseguiria ver, como você colocou ali, um retrato de uma cidade, né? Não que a gente conseguiria estender esses achados, sei lá, para bairros diferentes ou para cidades em estados diferentes no Brasil também, né? Então, acho que seria um desafio interessante tentar aplicar essa ideia que vocês colocaram ali de estudo aqui no Brasil, mas assim para a realidade que a gente tem aqui, né? Esses programas que geralmente são assim, eu não conheço muito pouco, mas algumas escolas que têm programas específicos, mas eu imagino que algumas comunidades têm alguns projetos específicos, algumas igrejas têm esse trabalho, né? Mas não é uma coisa muito sistemática, assim, né? Eu não sei se a gente conseguiria, por exemplo, das 77 escolas, 55, alguma coisa nesse sentido, né? Então, seria um retrato muito isolado, assim, né? Mas acho que ainda é um assunto tão importante, né? A gente tem visto e tem entendido, acho que de uma forma muito descancarada, assim, né, a necessidade de se estudar essa população, né, a gente também gosta de focar nos pequenos, né, desenvolvimento infantil, mas essa faixa etária, de fato, precisa de atenção, né, em todos os níveis, inclusive acadêmicos, assim, né, então, acho que seria um desafio interessante para a gente tentar aplicar essa ideia de pesquisa aqui, mas com todas as dificuldades, né? Por isso eu fiquei curiosa para entender um pouco como que vocês estão fazendo essa pesquisa com o pessoal da Unifesp, né? Unesp, né? Unesp. Não, por enquanto, o que a gente tem feito é só pesquisa. Por enquanto, a gente fez a parte qualitativa. A gente não fez ainda, porque a gente está exatamente nessa. E agora, né? Qual que vai ser a próxima etapa? Se a gente quiser. A gente usou umas escalas e tal, mas coisa resiliência, não era nada olhando o programa propriamente, né? Mas esse é o próximo desafio que a gente vai. Porque assim, eu tenho muita vontade de fazer coisas no Brasil, né? É que aqui eu tenho, né, a facilidade, enfim, eu moro aqui. Mas assim, o meu coração tá aí, né? Então tem muita coisa que eu quero saber o que está sendo feito, e porque jovem é jovem, a gente quer desenvolver que as pessoas estejam numa boa e, né, e desenvolvendo tudo ao seu melhor potencial, né? Com certeza. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês. Bia, muitíssimo obrigada pela presença, pela palestra e pela conversa. Obrigada a vocês, obrigada pela presença.